casa, no ABCZ TV, em parceria com essa entidade maravilhosa que nos recebe tão bem sempre. Conosco aqui para dar as boas-vindas está nosso presidente Gabriel Garcia Cid. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham pela ABCZ TV. Nosso boa noite aqui ao Márcio, ao Nelson, ao Stefano, ao Mário que estão aqui junto conosco hoje. Graças a Deus, né, por estarmos aqui hoje mais uma vez. Para nós da ABCZ é sempre uma honra participar dessa ocasião onde a ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial, divulga os seus relatórios, né? Informações e dados muito importantes que direcionam o mercado e a todos nós criadores. Na última vez que nós estivemos aqui, Cris, também numa transmissão ao vivo, comemoramos aí o aumento de venda de doses de sêmen de genética zebuína de corte, resultados aí que revelaram aí o mercado, a preferência do mercado e a valorização que o mercado tem pela genética das raças zebuínas. Parabenizo a ASBIA, né, que em parceria com o CEPEA realiza esse importante trabalho de pesquisa. E durante a Expo Genética, em vários momentos, a gente faz questão de reforçar a importância e como é essencial o trabalho das instituições de ensino, de pesquisa e aqui de tecnologia, não apenas para a pecuária, mas para o agronegócio como um todo. Então, mais uma vez, em nome da ABCZ, em nome da nossa diretoria, agradecemos a oportunidade de estar aqui junto com vocês e dizendo sempre que a casa, a ABCZ TV, o Parque Fernando Costa e a ABCZ é a casa de todos. Sejam todos bem-vindos e tenham hoje um bom lançamento do Index ASBIA do primeiro semestre de 2023. Obrigado por a gente estar junto aqui. Nós que agradecemos, Gabriel, é sempre um prazer estar aqui, né? E reforçando as suas palavras, né? Não só o melhoramento genético, mas toda a cadeia do agronegócio como um todo. Afinal, onde tem vaca inseminada, tem nutrição animal, tem saúde animal, tem genética, tem programas de melhoramento, né? Tem melhoramento de pastagem, enfim, toda a cadeia está envolvida. E eu vou dar as boas-vindas aqui para o nosso presidente do Conselho Administrativo, Márcio Neri, que é diretor-geral da ABS no Brasil, e ao Nelson Zirdoff, que é diretor-geral da CEMEX e presidente atual da ASBIA. Boa noite, Cris. Boa noite, presidente Gabriel. Agradecer aí a essas portas sempre abertas que a ABCZ franqueia a ASBIA aí, que é um momento super importante para a gente. Boa noite, pessoal, aqui nos assiste. Uma oportunidade muito grande, como o Cris bem colocou, e o presidente Gabriel. A Expo Genética aí com muitas novidades, com muitos criadores, e nada melhor que aproveitar essa semana, né, Cris, Neri, para nós podermos apresentar os resultados do Index ASBIA, que realmente tem situações aí, oportunidades bastante interessantes para o pecuarista, para quem nos acompanha. Nelson, eu quero aproveitar e quebrar um pouquinho já, começando a nossa tranquilidade de bate-papo aqui, quebrar esse roteiro, esse protocolo. Vou devolver a palavra para o Gabriel, para antes dele sair, ele contar para a gente um pouquinho de como é que está essa Expo Genética, né? Vários eventos realizados, alguns leilões já realizados, e a gente está vendo um cenário extremamente positivo, né, Gabriel? É verdade, que nós temos ao longo de toda a programação da nossa Expo Genética, que em sua 16ª edição, nós temos 20 leilões e 3 shops que aconteceram ao longo dessa semana. Já tivemos a realização de alguns importantes leilões, mostrando o crescimento de médias e principalmente a valorização pela qualidade dos animais. Isso está muito claro. A gente pode perceber ao longo de todo o ano de 2023, independente do ciclo que nós estamos passando, o investimento, a clara consciência dos pecuaristas, principalmente os produtores de genética pura e também aqueles que consomem, os produtores de bezerro de corte, em se investir em genética pura melhoradora. A gente, um dos importantes termômetros do mercado, além da Expo Genética, que é a maior feira de reprodutores do ano, é também o que vai ser apresentado hoje, né? A ASBIA dá também um importante termômetro do mercado, né? A gente sabe que o melhoramento genético passa através dos reprodutores e uma das principais e mais eficientes ferramentas
de levar de fato o melhoramento que a gente tanto está debatendo aqui essa semana, com todos os programas, com o nosso PMGZ, é através do SEMI, através da técnica da inseminação artificial. Então, nós estamos passando uma semana, além dos leilões, de palestras, trocas de informações. Nós vamos ter aí amanhã a votação do PENAT, do nosso Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens. Vamos ter o encontro dos criadores participantes do PMGZ na quinta-feira e toda a grade de palestras e leilões que se estende. Então está sendo uma semana ótima, com muito movimento, com bastante movimentação de visitantes. Aqui no parque temos 74 expositores, mais de 710 animais sendo expostos aqui entre reprodutores, suas progênies e doadoras de embrião também. Então está sendo uma semana produtiva, com muita troca de informação e todos os promotores de leilões e expositores mostrando o que eles têm de melhor de genética. Então, todos que vierem aqui estão nos acompanhando através da BCZ TV e também dos canais de transmissão. E os que vierem aqui são todos muito bem-vindos. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Cris. Eu vou passar a palavra ao Nelson agora. Vou te agradecer a presença mais uma vez, pelo convite e por toda a sua explanação. O Nelson vai explicar para a gente um pouquinho agora a respeito do tributo às BIA. Né? É um prêmio que é dado, um prêmio importante que é dado para um destaque do agronegócio brasileiro. E o Nelson vai explicar para vocês um pouquinho desse tributo às BIA Sustentabilidade. E após isso nós vamos convidar aqui os representantes da Agropecuária SF para receber esse grande prêmio. Com certeza, Cris, é um prêmio que muitos criadores, muitos profissionais do nosso segmento do agronegócio almejam receber. E esse ano em especial, ao longo desses últimos 2 anos, que a gente vai vivenciando uma tendência muito forte da sustentabilidade, dessa preocupação da integração pecuária-lavoura, cuidando principalmente do meio ambiente. E nada melhor do que nesta noite a gente poder entregar esse tributo que foi aprovado por unanimidade pela diretoria das BIA, aonde nós conseguimos trazer um case de muito sucesso, de muitos anos de dedicação, de trabalho, integrando toda a cadeia produtiva de uma forma muito sustentável, cuidando do meio ambiente. E um ponto que eu acho muito legal, já vem com uma sucessão familiar, com uma visão profissional, com uma dedicação que a gente que teve a oportunidade de conhecer esse projeto, muitos de vocês podem acompanhar nas mídias sociais, Cris e Nery, a gente conversou sobre isso, Forbes, Dinheiro Rural, Globo Rural, todo o trabalho de sustentabilidade que o seu Fábio vai estar explicando para a gente, do gás metano, biometano, que realmente é uma oportunidade que eu convido a todos a conhecerem esse projeto, que é um projeto de sucesso. Então, Cris, com certeza é uma noite muito especial. Além do tributo às BIA, nós temos o Índex às BIA, Índex dos embriões, então realmente vai ser muito bom. O Nelson já contou uma novidade aí que eu estava guardando na manga, o Índex Embriões. Tem surpresa para vocês aí durante essa live. É o primeiro ano, já que o Nelson já abriu aí a fala, é o primeiro ano que a gente vai apresentar essa importante compilado de dados do mercado de embriões. E fica com a gente aí que tem uma parceria que a gente vai anunciar aqui de uma entidade já antiga nesse ramo de embriões que vai estar conosco compilando e formatando esses números para vocês. Então, Nelson, nesse momento eu peço que você faça a entrega do tributo às BIA ao seu Fábio e ao João, os representantes da Agropecuária SF. Obrigado. Valeu. Muito Parabéns. obrigado. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Obrigado. Tá aí. 10 segundos no ar para a foto. Vamos lá. Perfeito. Maravilha. Ok. Seu Fábio, João, muito obrigado por estarem aqui conosco. Eu gostaria agora que vocês comentassem 2 etapas. O seu Fábio vai falar um pouquinho da parte sustentável da Agropecuária SF e depois o João vai contar um pouco do histórico, da evolução do rebanho, a utilização de genética e o pensamento deste momento que nós estamos vivendo, né, de ciclo pecuário e o pensamento futuro. Né? Então, seu Fábio, seja muito bem-vindo, a palavra está com o senhor. Positivo. Em primeiro momento, eu gostaria de agradecer o prêmio que nós recebemos. Eu me sinto muito dignificado com esse presente. Muito obrigado. Em segundo momento, todos nós sabemos que
Para a gente ter uma boa pecuária, uma pecuária empresarial, a gente tem que investir não só em genética, mas também investir nas pastagens. O que nós fizemos nos últimos 10 anos, nós temos também suinicultura com bovicultura e grãos. O que nós fizemos? Eu consegui extrair biometano dos biodigestores. E assim nós tivemos a energia limpa e renovável, que é hoje o biometano, a energia que tem a menor emissão de gases. Para vocês terem uma ideia, essa integração lavoura e pecuária com os tratores a biometano, um trator hoje que qualquer produtor tem na fazenda, um trator de 180 cavalos, consome-se 20 litros de diesel hora. O preço do diesel hoje a 6,50 custa mais ou menos R$130 hora do trator trabalhada só em diesel. Esse trator nosso de biometano consome 15 metros cúbicos hora, ou seja, com custo tirado da nossa fazenda de R$1 metro cúbico, ou seja, o trator trabalha com R$15. Assim sendo, nós conseguimos fazer essa integração lavoura e pecuária com grãos e suíno, trazendo ótimas pastagens e com o investimento que nós fizemos em genética, trouxe um ótimo rebanho. Foi isso. Perfeito, perfeito, seu Fábio. Tripé da sustentabilidade, né? Exatamente. Economicamente viável, Exatamente. A gente precisa ter ambientalmente correto e socialmente justo, né? Exatamente. O tripé é justamente nada mais que nutrição, genética e a parte de gestão junto com sanidade. Então, nós conseguimos fechar, fazer essa integração como um todo na agropecuária, na SF, e nós estamos recolhendo esse sucesso. Perfeito. João, conta pra gente a história do rebanho da agropecuária SF e como vocês evoluíram, volume de matrizes. Conta um pouco daquela história que você me contou ali no cafezinho nas Bia. Tá bom. Boa noite. Primeiramente, obrigado, né, pela premiação. A gente se sente muito honrado e gratificante de ter um reconhecimento pelo trabalho que a gente vem sendo feito ao longo dos anos. E falando um pouco sobre a questão de genética, eu levantei alguns dados para poder falar aqui sobre como era a nossa cabeça 10 anos atrás, né? Era um pouco meio pobre nessa questão. Em 2015, a gente fazia 1 IATF por fêmea, usava mais ou menos 10 mil doses de sêmen. E ao longo dos anos a gente começou a intensificar mais a inseminação, buscando touros mais melhoradores, podendo olhar sumários. A gente tem muitas ferramentas aí que podem nos auxiliar em intensificar esse uso de inseminação. Hoje usamos no mínimo 2 a 3 inseminações por fêmea, né? Então, assim, tivemos um salto grande e aumentando quase 4 vezes o número de doses de sêmen nos últimos 8 anos, não só por fêmea inseminada, de 2 a 3 ATF, mas aumentamos o número de fêmeas expostas também, dentro da propriedade, aumentando a taxa de desfrute. Então, todo aquele investimento que a gente fez com inseminação, com genética, a gente conseguiu aumentar consideravelmente o peso de desmame, mais ou menos de 60 a 70 quilos de média de 2015 para cá. Em 2015, para vocês terem ideia, a gente abatia animais de 2 a 3 anos, com 60% de zero dente. Hoje abatemos no máximo de 20 meses, tendo aí um abate de 90% de zero dentes. Então, a gente conseguiu girar mais a fazenda, aumentar consideravelmente a taxa de desfrute, e isso aumentando o número de vacas expostas, saímos da conta de bezerro. De outro lado, para quem está assistindo fazer conta também, em 2015, eu levantei, a gente comprou 50 touros para repassar na fazenda. A gente tem muito essa visão de repasse, né? Então, e hoje, esse ano, a gente vai vender 150 touros. Né? Então, para quem está assistindo fazer a conta do que a gente gastou em compra de touro, que a gente vai faturar agora em venda de touros, e não é só essa questão de venda de touros, é toda a questão do rebanho geneticamente, como vem crescendo, tanto abate de macho sendo cada vez mais precoce, e a fêmea cada vez mais sexualmente precoce também, as reprodução está sendo feita com fêmeas super precoces. E assim, é um trabalho gratificante, né? A gente vê o resultado, vê rápido, e não é um custo significativo, né? A gente estava conversando ontem com o Cristiano, até levantei o custo nosso, assim, pelo que você estava falando. O pessoal começa a falar, pô, mas está aumentando o custo de dose de sêmen, né? Não sei o quê. Dentro da SF, a gente tem um gasto entre protocolo e sêmen de mais ou menos em torno de 3,1%, quer dizer, é um custo muito baixo dentro da pecuária como um todo, juntando tudo, mão de obra, custos variáveis, fixos, e o retorno que dá, todos esses anos, o que a gente teve de retorno, de aumentar o número de abate, aumentar o número de fêmeas, aumentar a taxa de desfrute,
Então, assim, é um retorno muito grande, com um custo muito pequeno que a gente enxerga. E tendo muitas ferramentas, né? Hoje a gente tem vários sumários, várias opções de touro, você consegue acasalar fácil. Temos questão também que a gente está intensificando mais a questão de transferência de embrião, procurando o sêmen sexuado de fêmea para aumentar o número de matriz. Então, a gente teve um aumento gigante do crescimento de taxa de frute, de retorno. E eu anexo muito a questão da genética, mesmo que a gente intensificou, entramos fundo nessa questão de genética e a gente está muito contente mesmo com o retorno que vem dando. Excelente, João, excelente. E eu vou te falar um negócio. Você praticamente roubou metade da fala do Marcelo. Ele vai ficar responsável pelo resultado de corte. E boa parte do que você falou aí é exatamente o que ele fala, comprovando, né, que é a prática, sim, que é o resultado prático, que isso acontece quando você investe em genética. Né? Então, mais uma vez, seu Fábio e João, muito obrigado pela presença. Né? É uma honra ter vocês aqui, homenageá-los com esse prêmio Tributo às BIA de sustentabilidade, né? Numa propriedade que segue à risca, como vocês mesmo expuseram, o tripé da sustentabilidade e esse sucesso aí que vocês têm. Muito obrigado. Muito obrigado. É um grande prazer estar conosco aqui. A honra é nossa. Parabéns. Parabéns. Orneri, e agora? E agora, José? E agora? Agora que eu vou, na minha hora ali, eu vou dizer que a abertura do Gabriel e essa declaração aí dos pole positions da Pecuária SF me ajudaram muito Com certeza. a sedimentar o que eu tenho para dizer. Não é só teoria, né? Não. Tá aí. Tá na prática. Muito bom. Tá na prática. Muito bom. Foi muito positivo. Enquanto a nossa equipe aqui de back-office prepara o nosso amigo Giovanni Penazzi, já está no ar, Giovanni? Está preparado com os números aí para explicar para o pessoal como é que vocês, o CPEA, recebe as informações, o sigilo que né, o trabalho que dá de tabulação, de conferência, né, o passo a passo da montagem desse importante relatório da Pecuária Nacional. Boa noite, Giovanni, seja bem-vindo. Bom, pessoal, muito boa noite, primeiramente, né? É muito bom estar aqui presente de novo em mais uma live das BIA, né? Presencial, mais uma vez, na presença de tantas pessoas tão importantes para o agronegócio, né? E, Cristiano, esse ano tem sido um grande desafio para as BIA e para o Index como um todo, né? A gente tem toda uma conjuntura econômica, financeira também que tem ocorrendo no campo, e isso aí tem afetado o campo como um todo, né? Então, e a genética como um todo também. Mas o que a gente trouxe aqui hoje para vocês, primeiro de tudo, é tentar trazer um pouco sobre como que é feito o trabalho do Indexas BIA, como que é feito esse trabalho de fornecimento de dados para a cadeia, né? Um dado que é de tanta importância para a gente. É muito importante a gente deixar claro, pessoal, que este levantamento de dados, ele é feito com auxílio de empresas que têm diversos tamanhos. Né? A gente está falando tanto de empresas que são multinacionais, quanto também empresas também que são de porte familiar, queira ou não. Né? E, então, esse grande desafio que a gente tem como instituição parceira, né, o CPEA, é justamente a gente trazer essas informações e consolidar esse relatório de uma forma que ele fique fazendo sentido para todo mundo, queira ou não. E queira ou não também, a gente consiga ter uma confiança estatística em cima desses dados. Né? Então, com o passar do tempo, né, desde 2016, com essa parceria, né, com as BIA e o CPEA, a gente acabou desenvolvendo essa metodologia, né, e essas etapas do processo para que a gente consiga garantir a qualidade e a confiabilidade desses dados. Né? Então, o primeiro passo que eu acabei descrevendo um pouco para vocês também é justamente a parametrização das informações. Né? Então, que tipo de sêmen que a gente está falando? Qual que é o perfil do animal que está fornecendo esse tipo de sêmen? Né? Lembrando, né, que diversas empresas vão ter outras terminologias, né, para uma mesma raça. Né? Então, após a parametrização dessas informações e também a caracterização do mercado, né, então, o que é um cliente final, o que é uma prestação de serviço, o que é uma exportação de sêmen, também na parte de produção, a gente consegue gerar, então, um relatório conciso que consiga representar de forma fiel o nosso mercado. Né? Então, isso aí é tudo no back-office. Né? Isso aí é sempre a primeira etapa que a gente tem, que normalmente fica a cargo do CPEA, né, a gente conseguir juntar essas informações e fazer isso aí de uma forma que fica fazendo sentido para todo mundo. Né? Depois disso,
A gente passa esses arquivos de levantamento de dados para as empresas, né, para todos os associados da ASBIA que fornecem dados para a gente, e eles retornam essas informações já consolidadas para a gente, né, dos bancos de dados deles, das informações que eles têm coletado dentro de cada período. Né. E depois o nosso próximo trabalho é justamente a validação dessas informações. Né. Bom, esses dados que eles forneceram para a gente estão fazendo sentido tecnicamente, tudo que eles produziram eles estão conseguindo escoar, ou então, eventualmente, alguma empresa está comercializando mais doses de sêmen por algum erro, ou então por alguma tecnicalidade de mercado do que eles conseguiram dar entrada durante o período, através dessa segunda etapa de validação, a gente consegue garantir, então, que esses dados estão fazendo sentido em termos mercadológicos. Né? A gente não pode vender mais sêmen do que a gente está conseguindo produzir, no final da história. Né? E depois disso, após essa etapa de validação de dados, lembrando também que isso aí não fica exclusivo somente das empresas, né? A gente valida os negócios entre as empresas também, a gente tem vários pontos de inflexão dentro das BIA, várias empresas que estão fazendo negócio entre si. Né? Após essa validação de dados, nós passamos para a consolidação dessas informações. Geramos essa informação, então, num banco de dados protegido com todas as garantias do CPEA, né, de qualidade de sigilo dessas informações. Né? Consolidamos esses dados e, finalmente, geramos a primeira versão do Index ASBIA. Index ASBIA ainda que não foi publicado. Né? Na verdade, a gente passa por uma última etapa de revisão também, né, por todo o corpo técnico que a gente seleciona, para a gente conseguir garantir que, realmente, após essa última revisão, a gente consiga entregar dados fidedignos para o mercado. Né? E, finalmente, a gente chega em dias como hoje, que são a publicação dessas informações. Né? E é sempre importante, pessoal, a gente deixar claro qual que é o histórico do CPEA dentro do Index ASBIA. Né? Que, queira ou não, é uma publicação que não começou em 2016. Né? A gente tem dados do Index desde 95, pelo que me recordo, antes disso, na verdade. Né? A gente tem algumas informações impressas desde 85, antes disso. Né? E posso para a próxima slide, por favor? E, na verdade, desde esse histórico, a gente tem vindo de uma evolução, né, da nossa metodologia interna e também da forma como a gente tem feito a publicação desse mercado. Começamos lá em 2016, então, com o nosso início da parceria. Né? Depois disso, depois de um processo inicial de padronização dos dados, né, nós passamos a intensificar os nossos trabalhos. Já em 2018, fizemos o primeiro lançamento dos dados trimestrais dessas informações. Né? Após isso, passamos por uma melhoria também do BI, né, das informações e a forma como a gente está expondo para os parceiros. E o primeiro ponto importante para o mercado começa durante o ano de 2020, onde, para os associados das BIA, a gente finalmente começou a trabalhar com informações municipalizadas de venda de sêmen. Hoje, com todo o share de mercado que a gente tem das BIA, hoje estamos trabalhando com 95%, Cris? 98%. 98% de mercado dentro do Index ASBIA. A gente consegue entender qual é o destino final dessas doses que estão sendo vendidas para os clientes. Né? Então, qual que é a principal região, qual que é o estado e quais são as principais raças que estão sendo consumidas entre essas regiões. Informações Giovanni, muito deixa eu te interromper e te fazer uma pergunta. Lá em 2016, quanto tempo demorava para entregar o Index e hoje quanto tempo nós estamos conseguindo fazer essa entrega desde do recebimento dos dados até a publicação? Cristiano, para você ter ideia, em 2016, a gente fez o fechamento do ano em julho de 2017, que era o prazo que a gente teria para conseguir entregar a primeira versão semestral do Index 2017. Com 6 meses? Com 6 meses foi a primeira versão. Depois disso, 2017, já a gente conseguiu fazer o fechamento do primeiro semestre de 2017 dentro de 60 dias, 2 meses, e nós temos evoluído, então, em processos internos para a gente conseguir otimizar essa informação. Hoje em dia, o Index ASBIA está rodando, e é um grande prazer a gente falar isso, ele está rodando na mesma eficiência que vários indicadores do CPEA, indicadores de preço, que a gente está trabalhando com o preço de leite, preço do boi gordo, em termos de velocidade de envio de dados mensais. Né? Mas eu estou me adiantando falando de mensal também. Né? Antes disso aconteceu muita coisa. Em 2020 também a gente fez finalmente, né, um selo de benchmark das BIA, já que foi reconhecido pelo CPEA na época que a ASBIA, como associação, é um grupo de empresas que preza pelo crivo acadêmico, eles prezam pelo brio e a qualidade de dados, isso aí merece ser reconhecido também. Né? E também em 2020 a gente começou a aumentar bastante o detalhamento das informações. De 2021, então, a gente passa para a renovação de contrato, né? A gente finalmente, depois, o pessoal acho que gostou um pouco do nosso trabalho nesse primeiro contrato, a gente continuou renovando, né? E depois disso a gente começou nós temos reunião amanhã, viu? Sim, eu sei. Apertar esse prazo de entrega aí. Cristiano. Ao vivo. É sempre bom cobrança assim. Meu Deus do céu. É importante que essa cobrança, Cris, na verdade, não fica só para mim. Que, queira ou não, esse relatório, todos por mais que presentes, dependa pra da todas as gente do empresas, CPEA, claro.
é tanta responsabilidade que essas 15, 16 empresas têm na formulação desses dados que realmente, se todas as peças não se encaixarem perfeitamente, esse prazo não se reduz. Isso é incrível. É isso aí. É Mas de uma cumplicidade enorme. Eu acho né? legal, Então, Giovanni, a gente só reforçar a importância que as empresas estão tendo hoje em relação ao relatório, ao índice ASBIA, que é extremamente importante para a gestão, para a estratégia, entendimento de mercado. Então, com certeza, essa pressão no CPE também é pressão nas empresas e amanhã a gente vai conversar melhor, Giovanni. Com certeza, realmente. E bom, pessoal, depois de toda essa evolução, o resumo é, a gente tem avançado de forma galopante nos últimos anos, né? Em 2021, a gente começou finalmente conversa sobre um novo produto da Asbia, né? Então, a gente sentiu que a gente já tinha uma certa expertise dentro do mercado de sêmen. Estamos tendendo cada vez mais a intensificar os nossos trabalhos, né? Estamos buscando, então, finalmente, os levantamentos de dados e publicação de dados mensais para 2024. Já estamos tendo uma primeira experiência com dados mensais agora, durante o ano de 2023. Né? Os associados da Asbia hoje estão contando com informações de janeiro até julho, de forma mensalizada, dentro dos relatórios que a gente tem publicado. Né? E a gente só quer continuar crescendo. Né? E pensando em outros produtos também, né? É muito importante que a partir de 2021, com a renovação do contrato, a gente começou a expandir nossos horizontes. Né? Pensando no mercado além do sêmen, pensando em reprodução animal ainda, a gente começou a levar em consideração também a importância da reprodução animal através da transferência de embriões, né, Cris? Isso é uma tecnologia que tem crescido muito no mercado, de muito valor agregado, e auxilia bastante também na hora da gente conseguir acelerar o nosso processo de melhoramento genético. Né? Não só forçando no touro, pensando no touro, mas também na matriz dos rebanhos. Né? Então, hoje, além da gente contar com sêmen dos melhores touros, não só do Brasil, mas do mundo todo, hoje em dia a gente consegue contar também com a genética das melhores matrizes. Isso aí é uma coisa que, apesar do valor um pouco mais elevado em comparação à dose de sêmen, né, consegue acelerar muito mais o nosso melhoramento genético do rebanho nacional. Né. E é muito interessante também que, apesar desse momento inicial que a gente teve de levantamento de dados de embrião, diferente dos dados de sêmen, a gente não teve que ter essa caminhada sozinha, né, Cris? A gente já tem alguns parceiros também, o pessoal da SBTE tem tido uma influência muito importante, tem tido dados históricos também do mercado de embriões, né? E isso tem cada vez mais. A gente pode passar o próximo slide e convidar o Gabriel Crepaldi, que é o diretor comercial da SBTE, para estar com a gente aqui, junto com o Giovanni, e a gente falar um pouco dessa história, né? Desde 92, né, Gabriel? A coleta de dados pela SBTE, e a gente imagina isso numa crescente conjunta para a gente apresentar ao mercado um material único no futuro. É o primeiro passo, né, Gabriel? O primeiro passo de uma grande parceria. Boa noite, Gabriel. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença aqui. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos. Boa noite, Giovanni, que vai me acompanhar aqui. É um prazer para mim poder representar a SBTE nessa parceria aqui que a gente vai falar. Então, agradeço à Asbia pela oportunidade. E é isso aí, Cristiano. Vamos falar um pouquinho aqui do que a SBTE já faz. A SBTE já tem 31 anos de coleta de informação, de produção de embriões. Tá? A fonte de informação começou com a informação das associações de raça e, posteriormente, a partir de 2015, com a informação de insumos, né? Especificamente bainha, que praticamente uma bainha para um embrião, isso para dar a noção do total de embriões comercializados, porque existem, ou embriões produzidos, porque existem embriões que são comerciais, né, que não passam pelas associações de raça, então existe uma diferença entre quantidade de embriões que são comunicados para as associações e quantidade de embriões efetivamente produzidos. Tá? E a periodicidade é anual, é informado no jornal O Embrião da SBTE e também para a IETS, que é a empresa internacional que faz os dados de informações de embrião no mundo inteiro. Tá? Perfeito. Podemos passar o próximo slide, então. O Gabriel vai apresentar os dados da SBTE. Então, como eu falei para vocês, né, começou em 1992, há 31 anos atrás, com praticamente somente embriões em vivo coletados, ainda não tinha FIV. A partir de 99, começou a ter os embriões de FIV. Em 2005, a gente vê que se encontraram as produções de embriões em vivo, né, por superovulação e embriões in vitro. E hoje, praticamente 95%, 96% do mercado, pelo menos comunicado, é de embriões produzidos em vivo, num total de 454 mil, pouco mais do que isso, embriões comunicados para as associações. Mas aqui a gente vê a diferença quando a gente estima o mercado total
pela quantidade de bainhas, que foram quase 1 milhão de embriões transferidos. Então aí a gente vê a diferença entre as comunicações e aí a quantidade de embriões comerciais produzidos que não são comunicados para as associações. Perfeito. E é nesse intuito que a gente vem nos índices complementares, né, Gabriel? A gente, na coleta nossa de dados da Asbia, que vai ser exposta pelo Giovanni, a gente vai falar de uma maneira geral dos embriões produzidos pelas empresas, né? E a gente está falando aqui na coleta de dados dos embriões comunicados a associações de raça registradas, né? Então a gente tem aí uma tendência de caminhar junto para a gente chegar juntos nesse 1 milhão aí de bainhas comunicadas e 1 milhão de embriões dando 100% do mercado. Essa é a nossa meta, né, Gabriel? Exatamente. A meta é a gente conseguir identificar, né, onde está essa diferença, né, e com isso as metodologias vão se somar e a gente vai conseguir, em sinergia, trazer as informações de onde estão esses embriões e mais do que isso, né, como o índice da Asbia é um índice bastante completo, para onde são enviados esses embriões, né, a gente vai conseguir, além da informação de raça de embrião ou de tipo, né, se é corte, se é leite, mas também outras informações comerciais que vão ser de bastante uso para as empresas que elas possam aproveitar esse mercado de embrião que só vem crescendo, como a gente vê no gráfico aqui. Vamos ver o próximo slide, então, na divisão de mercado? Então a gente vê que a partir de 2003, né, onde a gente tem o histórico, praticamente eram produzidos embriões de corte, e aí o leite foi crescendo. Hoje, aproximadamente 60% dos embriões produzidos são para leite, 40% para corte. O zebu predominava no começo de 2003, 2004. Hoje a gente ainda vê 40% de embriões puro zebu, mais uns 40, 45 de embriões de cruza zebu taurina, e aí o mercado taurino um pouco menor, próximo dos 10%. Então a gente vê aí uma predominância do zebu e cruza zebu na produção de embriões, até pela quantidade de ócitos e embriões produzidos por coleta, ajuda bastante a tecnologia nesse tipo sanguíneo. Perfeito, Gabriel. E o próximo slide são as categorias de coleta, né, Gabriel? Exatamente. Aqui a gente vê, né, quais são os tipos de embrião produzido, e hoje, né, a gente viu o in vitro predomina, e ele predomina no in vitro a fresco, mas também com a grande quantidade de embriões in vitro congelado, e os embriões hoje produzidos em vivo são a minoria, porque é um processo que é mais difícil, é mais trabalhoso, então são produzidos sob condições específicas, tem um resultado de preenche um pouco mais conhecido, um pouco superior, mas é muito mais difícil de ser produzido em relação ao in vitro. Perfeito. Na sequência, então, eu vou pedir ao Giovanni que apresente os dados que a gente conseguiu coletar aí nessa primeira etapa, né, os dados 2022 do Index Asbia Embriões. Isso, exatamente, Cris. Então, é muito interessante, né, que apesar dessa sobreposição dos dados, né, entre os dados da SBTE e da Asbia também, a gente chegou no montante total produzido muito próximo que eles forneceram, né? Então, a gente está trabalhando em 2022 com um universo de 538 mil doses produzidas, né, entre corte e leite, sendo, né, que boa parte delas, em 2022, vieram do mercado nacional, né? A maioria esmagadora dos embriões foram entregues a partir de produção nacional, né? Interessante também é que, por a gente trazer essas informações pelo outro lado da moeda, né, como o pessoal da SBTE coleta as informações das associações de raça, e nós que estamos trabalhando em contato com os laboratórios e também com as empresas de genética do setor, né, a gente tem uma maior participação das doses de corte, né, dos embriões de corte, do que de leite, né, o que é exatamente o contrário da que a gente tem observado nos dados da SBTE, né, porém os mesmos totais convergindo em um mesmo total. E além dessas informações também que a gente tem de produção, né, segmentada entre corte e leite, nós também conseguimos entender e começar a localizar qual que é o destino desses embriões, né? Então, da mesma forma como no Index Asbia, a gente tem as informações hoje a nível municipalizado, a gente fez um primeiro exercício hoje tentando entender quais são os estados que estão adquirindo esses embriões, né? A gente pode ver, em termos de aquisição, né, que boa parte da entrega desses embriões é feita através de contratos de prestação de serviço, né? Então, os produtores em si, que são proprietários da genética dos animais, fecham parcerias com laboratórios e outras empresas para que eles consigam fazer a replicação da sua genética e transferir esses produtos para outros produtores também, ou para eles próprios, né? Então, passando para o próximo slide, a gente vê que, quando a gente está tentando entender qual que é o perfil de comercialização, né, em termos de tecnologia aplicada a esses embriões, né, a gente tem um cenário
um pouco mais subdividido em relação ao SBTE, né? A gente tem duas classificações para embriões que são congelados, né? Então a gente tem a classificação vitrificado, ou de transferência direta, ou DT, né? Direct Transfer, e a fresco também, que é a mesma coisa que a gente está trabalhando como resfriado, né? Então a gente observa que existe uma distribuição um pouco mais nivelada no segmento de corte, né? Tanto para as 3 tecnologias. Quando a gente faz o somatório das 3, né, a gente vê que a parte de congelados acaba prevalecendo um pouquinho aí, batendo seus 55%, 60% do total entregue para o segmento de corte. Porém, a gente tem uma maior participação de embriões a fresco para o segmento leiteiro, né? E tentando compreender um pouco melhor sobre quais são as principais bacias que estão adquirindo esses embriões hoje em dia, a gente vê que nesses mapas que a gente consegue fazer por alguns aplicativos de uso direto que a gente consegue ver que para as bacias de pecuária de corte, a gente vê tem um mapa aí, não tem, Giovanni? Sim, eu acredito que é no próximo slide, por favor, slide. pessoal. Se não tiver, também isso aí vai estar publicado também um pouco mais para frente com os dados, né? Eles conseguiram gerar, por favor? Perfeito, esse mesmo. Beleza, obrigado, pessoal. Então, a gente consegue observar que existe uma maior concentração, né, nas doses, perdão, eu fico pensando em doses por causa de sêmen, né? A gente tem uma maior concentração de embriões sendo entregues, então, para o Mato Grosso e Minas Gerais, especialmente, uma maior presença também no estado de São Paulo para o segmento de corte. Porém, a gente vê que existe uma boa capilaridade para o uso de embriões em praticamente todos os estados do país, né? Do somatório aqui, apenas 2 não houveram entregas de embrião durante o ano de 2022, certo? E para o segmento de leite, a gente observa ainda uma maior concentração... É o próximo slide, Isso, por favor, o de leite. A gente observa uma concentração muito mais pesada na região sudeste do país, né? Então, a gente conseguiu coletar informações mais concentradas para Minas Gerais e São Paulo. Perfeito, perfeito. Eu gostaria então, Gabriel, de aproveitar que você está aí no DNA. Eu vou pedir ao Nelson que faça a assinatura desse importante momento aí, que é esse termo, a intenção de colaboração técnica aí entre a Asbia e a SBTE. Aproveitar aí esse momento importante do primeiro lançamento do Index Embriões em conjunto, Asbia e SBTE. E aproveitar, né, Cris, já na reunião amanhã com o Giovanni, quem sabe a gente consiga fazer mensal também junto com o Sêmen, né? 2030. Maravilha. Está assinado. Obrigado, Nelson. Valeu. Gabriel, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui conosco, é sempre um grande prazer, né? E um momento importante aí para esse mercado de embriões é a assinatura dessa intenção de convênio, dessa parceria, que nós vamos crescer juntos aí na convergência desses números para o mercado. Eu que agradeço, Cristiano. Eu agradeço em nome da SBTE, agradeço a Asbia pela oportunidade de a gente conseguir fazer isso e criar uma tendência do mercado de embriões que seja o mais próximo possível da realidade. Junto a gente sempre é mais forte, né? Isso mesmo. Perfeito, perfeito. Obrigado, Giovanni, obrigado, Gabriel. Ô Nelson, agora nós vamos chamar um parceiro que está adentrando agora, vai assinar amanhã o contrato de associativismo com a Asbia. É um grande amigo que representa uma empresa muito importante do mercado de genômica, né? O Tiago, que é diretor comercial da Neogen. Bem-vindo, Tiago. Obrigado por estar aqui conosco. E o Tiago vai contar para a gente um pouco a importância de ser um associado à Asbia para uma empresa que não é diretamente ligado à coleta de sêmen, à comercialização de sêmen. Tiago, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro, obrigado, Cris. Boa noite a todos da mesa aqui. Debutando hoje na Asbia, né? Amanhã a gente tem uma assinatura para fazer. E a importância... Eu já cobrei, né? Sem querer eu já cobrei, né? Já tá cobrado. Passa lá amanhã no café para a gente assinar. Mas tá combinado. E já recebe o anuário também, né, Cris? E já recebe o anuário. Já recebe, é só amanhã, o anuário é só amanhã. Inclusive, Nelson, acabei de descobrir uma notícia ótima, que é o índice embriões também, que a gente, não só porque os produtos de embrião são genotipados por interesse de animais superiores, mas porque também fazem paternidade, um serviço novo que a gente está prestando, mas também porque podem ser genotipados anterior à transferência, né? Um novo produto que a gente está buscando. Então, quando a gente conversou, né, Cris, foi num momento até difícil naquele dia, mas a gente descobriu que poderia participar da Asbia como empresa que não comercializa sêmen. É muito importante para a gente esse tipo de informação mais local, que a diretriz da empresa está se movendo cada hora mais do mercado de melhoramento genético para o mercado comercial.
Então, um pouco mais de projeção nesse mercado, um pouco mais de informação sobre onde a gente vai alocar os recursos aqui para ajudar o produtor comercial, sem querer roubar a tua fala também, né, porque eu acho que já roubaram uma parte aqui, mas para começar a investir hoje para colher os frutos de 2025, 2026, a gente quer ser mais uma ferramenta que tem toda a sinergia junto com a comercialização de sêmen, porque eu acredito que um cliente que não faz inseminação artificial, ele ainda não vai ser meu cliente de genômica. Então, é sinergia perfeita tanto no sêmen quanto nos embriões, e é informação de qualidade que a gente sabe que é trazida, né, de empresas sérias, e isso ajuda muito a gente no nosso planejamento. Tiago, explodindo um pouquinho aí para outras empresas, né, que nós estivemos juntos hoje no workshop da Neogen e várias empresas participando, né, desse conjunto, né, genética, saúde animal, nutrição animal. Né, eu queria que você contasse um pouquinho da percepção, né, dessa empresa que lida com todos esses players do mercado com relação a essas informações capilarizadas por raça, por município, né? E contando com isso trimestral hoje e no ano que vem mensalmente. Outra notícia boa que eu tive hoje, mensalmente a partir do ano que vem. Te deu sorte. Eu estou retribuindo a sua visita de hoje lá no workshop e eu acredito que é valoroso demais você ter esse tipo de informação, porque principalmente no gado comercial a gente tem produtos que são muito específicos de raça, né? Então, para a região sul, onde tem taurinos e compostos, a gente tem diferentes tipos de produtos. Centro-oeste para cima, a gente também precisa dessa informação. Na parte do gado de leite, não pensando só no gado de corte também, a gente está em desenvolvimento de alguns produtos novos. E aonde vai o sêmen é onde a gente tem que ir atrás, no fim das contas, né? Então, a sinergia é total. Eu acho que até a gente demorou para conseguir fazer essa parceria. Eu gostaria de ter feito ela antes, mas recebo aí de braços abertos com muito boas notícias, né, de embriões mensal. Então, acho que a gente chegou numa hora boa. E percebe que, num momento de dificuldade como esse de hoje, principalmente o mercado comercial, que sofre um pouco mais, está um pouco menos estruturado e não tem a receita que vem do lado da genética, é mais argumento para a gente poder localizar esse produtor que está pronto para não ser vítima do ciclo, né, para aproveitar a oportunidade. Oportunidade do ciclo, sem dúvida nenhuma, e nós falamos isso hoje no nosso bate-papo lá no workshop da Neogen. Tiago, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu depoimento, pela parceria. Seja bem-vindo à Asbia, né? E vamos contribuir aí com essa parte de conteúdo também. Já está intimado para a gente fazer o nosso podcast. Se você não sabia, saiba pela Asbia. Eu vou passar agora a palavra para esse sofá aqui e a gente falar um pouquinho dos resultados. Tá certo. Vai ser o bate-bola do sofá com a turma craque que está ali esperando a gente na bancada. É isso aí, Cris. Mas você sabe que você falou que eles roubaram a minha fala, anteciparam. Eles deram mais razão ainda para algumas coisas que eu quero mostrar e demonstrar aqui para vocês. Tem 2 slides aí que eu gostaria que colocasse para a gente, enquanto a gente bate um papo, a gente vai falar rapidamente sobre o mercado de leite e o mercado de corte. São 2 slides que a gente preparou. Antes da gente falar dos resultados, a gente dá uma olhadinha, uma visão macro aí do mercado. O primeiro slide a gente mostra aí, até um slide cedido aí pelo Nelson, né, mostrando aí o preço do leite e o preço da ração. No momento, novembro do ano passado, o leite começa a recuperar o preço, né? Mas o preço da ração começa a cair, aumentando a nossa margem, né, Nelson? É isso mesmo, Cris. Esse slide eu acho que mostra uma tendência e até os números, né, que facilita para o criador poder enxergar com uma visão mais ampla o que aconteceu ao longo desse período, desse ano. Então dá uma visão realmente bastante importante, até porque a gente sabe que o custo da ração impacta diretamente na propriedade de leite. E a gente viu também, está acompanhando até uma redução do custo da silagem, que é um outro insumo bastante pesado dentro da planilha de custos. Então, acho que é muito importante essa informação e acho que até a gente pode estar trabalhando na evolução dos meses com esses dados aqui, que dá um cenário bastante amplo para o nosso segmento. Perfeito. Eu pediria para passar o próximo slide, que a gente tem uma visão macro agora da pecuária de corte. Exatamente o que a gente estava comentando aqui, né? Desde o início da fala do Gabriel, da fala do seu Fábio e do João, né, Nery? Do ciclo pecuário, né? Esse
Foi muito importante a abertura do presidente Gabriel, que ele já menciona aí o ciclo pecuário, né? O Fábio fala do impacto do melhoramento genético em passar bem por esses momentos aí, né? E o Tiago agora, da Neogen, ele fala sobre oportunidades. E realmente esse é um momento de grandes oportunidades para a pecuária de corte, Cris, porque falar dos números do índex ASBIA, necessariamente a gente precisa incluir o conceito do ciclo pecuário. Sem dúvida. O ciclo pecuário que impacta o abate de fêmeas, como todo mundo pode estar observando nesse gráfico aí. Além disso, a gente tem aí a exportação de carne, a gente tem consumo interno, a gente tem embarque de gado vivo, né, o famoso boi do navio, né? E tudo isso ele tem um impacto muito grande no ciclo pecuário. E analisando o ciclo pecuário e sobrepondo os números da ASBIA, eu posso afirmar, Nelson, que o crescimento do melhoramento genético no Brasil via a inseminação artificial, via a técnica de transferência de embrião de FIV, ele é muito vigoroso e eu tenho aí, vamos mostrar aqui alguns números que podem comprovar claramente o que eu estou dizendo aí. Né? Perfeito. Enquanto a técnica prepara o slide número 20, da apresentação do Nery. Esse é um slide de exportação que mostra a crescente ali, né, na linha vermelha, a crescente do volume exportado, né, de carne no Brasil. 25% mais ou menos do volume total ele é exportado e mais de 55% principalmente para a China. Agora eu gostaria que preparasse a página 20 do Index. Enquanto isso, eu vou aqui apresentar a nossa bancada de craques, Stefan Mihailov, presidente do Grupo CRV no Brasil, da Central Bela Vista. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-los aqui. E Mário Karpinska, acertei, hein? Gerente de exportação do Grupo Cemex. Sejam bem-vindos e vão contribuir com a gente aí nesse bate-papo tranquilo e livre aí. Pode interromper a hora que quiser. Não, o objetivo não é esse, é só dar uma boa noite a todos, né? É um prazer muito grande, obrigado pelo convite. E está sendo assim bastante dinâmica, né, esta noite. Acho que para quem está acompanhando é uma oportunidade única de poder ver um pouquinho de um setor extremamente importante, que é a genética, né, para a pecuária brasileira, corte e leite. Perfeito. Mário, suas considerações iniciais, por favor. Boa noite, Cris. Boa noite, Cris. Boa noite, Nelson, Nery, Stefan e os demais membros aqui, os que por aqui passaram. É um prazer estar aqui essa noite, né, aqui com vocês. Vamos discorrer um pouco sobre o mercado de exportação, né, da genética brasileira, genética tropical, que é bastante demandada, né, no mundo inteiro. E a gente escutou já falar bastante aqui de oportunidade, e um setor que com certeza a gente tem muita oportunidade é na exportação. Então, boa noite a todos aí e obrigado pelo convite. Obrigado, Mário. Eu volto a palavra agora para o Márcio Nery. Se vocês quiserem colocar o slide número 20 da projeção de prestação de serviço de corte. Nery, a palavra, a bola está contigo agora. Tá bom. Então, quando a gente olha, iniciando aí com a prestação de serviço e analisando sobre essa ótica do ciclo pecuário e esse ciclo dentro do índex ASBIA, se a gente levar em consideração, Cris, os primeiros semestres de 18, 19 e 20, nós temos uma prestação de serviço aí que tem, em média, 500 mil de doses produzida a cada semestre desse, né? E nós passamos por essa segunda fase aí, os anos de 21, 22 e 23, também primeiros semestres, com aproximadamente 1 milhão de doses produzidas. Mudança de patamar. Mudança total, de patamar. Né? Total. Mudança de patamar. E se a gente volta ao ciclo pecuário, né, nós podemos perceber, existem quedas, ao redor de 40%. E esse preço retorna
retorna ao redor de 70%, 80%, quando nós estamos falando do preço de bezerro, né? Então, é mudança de patamar. A cada ciclo, o bezerro muda de patamar e vai trazendo mais oportunidade e lucratividade para a gente. E isso impacta o índice ASBIA, que também apresenta um ciclo que acompanha o ciclo pecuário. Natural, isso é super natural, mas a mudança de patamar é sempre para cima. E a gente vai ver isso também à venda ao cliente final. Né? O próximo slide. Próximo slide, número 23 aí do índice ASBIA, que mostra a venda para cliente final. Perfeitamente está aí demonstrado esse crescimento vigoroso e o impacto do melhoramento genético. Para o cliente final, se a gente olha 18, 19 e 20, nós temos um ponto médio de 3,8 milhões de doses. A gente passa para 21, 22, 23, presidente Nelson, nós vamos aí para um ponto médio de 7,3 milhões de doses. É quase o dobro, é mais do que 90%. Nós temos uma mudança de patamar de 90% desse miniciclo do índice ASBIA para esse atual aí. E como os números, né, Nery, é importante a gente ter números fidedignos que mostram esse cenário até para que a gente possa tomar as decisões de forma acertada, de forma pensada e estruturada. Né? É um momento de aproveitar oportunidades, Nelson. Eu tomei a liberdade, Cris, de olhar os últimos 12 meses. Então, eu estou falando de julho de 2022 a junho de 2023. Perfeito. Um período de 12 meses, Nelson. Foram 17,2 milhões de doses, o que mantém o nosso país como o mercado mais importante mundial de genética para corte. Quando você insere a tecnologia da FIV nesse contexto que nós estamos estreando hoje, fica claro a importância, a pujança do Brasil nesse cenário aí. É um volume realmente que nos impressiona, né? E a gente, ASBIA e os seus associados estão cuidando muito bem disso. Com certeza. E é importante notar também, né, foi bom o Fábio, o nosso agraciado, falar sobre melhoramento, velocidade, melhoramento genético, porque é importante notar também o crescente uso da tecnologia de sêmen sexado, que ela vai para a FIV, ela vai para a IATF, porque nesse momento é um momento que o pecuarista ele consegue aumentar a velocidade do ganho genético, o que é importante também. Como é que ele faz isso? É nesse momento que ele tem o poder de escolher quais serão as mães da futura geração de fêmeas. Né? Então, o uso de sêmen sexado dentro da pecuária de corte, o que é muito comum no leite, né? No corte ela está crescente aí. Né? Isso mesmo. É verdade. Eu trouxe também, presidente Nelson, alguns dados. É interessante colocar um colorido aqui nessa apresentação. Fica gravado, as pessoas revisam isso aí, né, pelo YouTube. Nós temos na pecuária de corte top 6 estados que representam nesse primeiro semestre de 23 mais de 4 milhões de doses. Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará e Rio Grande do Sul. Né? Tivemos aí uma distribuição entre 40% taurino, 60% zebuíno, parece uma tendência. Né? Agora, olha só, nós temos aí comprovada aquela declaração que foi feita na última live. Né? A inseminação artificial é a Caixa Econômica Federal do melhoramento genético. Estamos presentes em 74% dos municípios neste primeiro semestre. Nesse primeiro semestre. Agora, olha que coisa interessante, Mário. Em 2013, 10% de uso da inseminação artificial. 10 vacas em 100 eram inseminadas. Passaram-se 10 anos, nós estamos em 24% de vacas inseminadas em 10 anos. Né? Esse dado é de 22, porque esse dado no índice gente faz fechamento só anual. no fechamento
do ano, né? Notícia boa, né, Nery? Que a gente tem 76% ainda para trabalhar. É isso aí. Né? Não, Mar aberto. E esse número que eu estava até analisando os nossos dados, Nery, eu achei interessante que um ano de desafio, mas de oportunidade, nós tivemos um incremento de 2 pontos percentuais de aumento de municípios utilizando a tecnologia. Sem dúvida. Então a Sem gente dúvida. vê, o vizinho está inseminando, está tendo resultado, opa, vamos começar a trabalhar com a tecnologia. É isso aí. E as empresas associadas às BIA têm condição de democratizar o acesso a essa tecnologia em qualquer município do Brasil, do Rio Grande do Sul até Roraima, lá com toda certeza. Para fechar um pouco, né, reforçando a importância do melhoramento genético, a contribuição para o setor relevante e decisivo, Nelson, eu peguei dados do CPEA, do nosso parceiro. Em 2000, peso médio a desmama, 156 quilos. Isso é impressionante. 2010, 180 quilos. 2023, 209 quilos. Olha o crescimento. Vocês podem me dizer, não, mas 24% de inseminação, o restante é touro. Ok, e esses touros vieram de onde? Da inseminação do embrião. Né? Grande parte deles. Do melhoramento genético. Do melhoramento genético. Exatamente. Né? E, como última mensagem, a oportunidade, presidente Nelson, né? O ciclo pecuário, vou repetir, né? As baixas, elas ficam entre 35% e 38% de queda, em média, são dados históricos de vários ciclos pecuários. E o retorno, nós temos um incremento entre 70% e 80%. Tem o payback. 70%, 80%. É isso né? mesmo. Como diz o Cristiano, outro patamar de preço. Exatamente. Não é? Então, assim, você quer estar preparado para esse payback? Porque a IATF de outubro, Nelson, agora é o parto de agosto de 24. É a desmama de março de 25. É todo um planejamento que tem que ser muito bem estruturado. Março de 25 é desmama. Se você vai precisar reter fêmea para fazer ela parir, ou aumentar o número de fêmeas da fazenda, que nós vimos o abate de fêmea, essa fêmea vai parir em agosto de 26. É isso mesmo. E o boi gordo, se você faz ciclo completo, é setembro de 26. Ou seja, como é que você quer estar? Aonde você quer estar? Como você quer estar preparado quando esse payback chegar? Esse é o momento. É esse o momento. Esse é o momento. Por isso que eu digo, finalizando, presidente, é um momento de hiper oportunidade. E eu fico feliz de ver a BCZ falar de ciclo pecuário, a Asbia falar de ciclo pecuário, e a gente está discutindo isso com seriedade merecida, o entendimento de onde estamos no ciclo e o que devemos fazer. É momento de plantio ou de colheita? Está claro que é momento de plantio. Mete o pé no acelerador, porque senão você vai ficar para trás. E nós vamos passar para o assunto agora do leite. Né? Stefano, mais uma vez, obrigado pela presença. Né? Eu vou pedir o slide número 30 do nosso índex, que o Stefano vai falar um pouquinho sobre os resultados do leite nesse primeiro semestre de 2023. Slide número 30, pessoal. Perfeito. Obrigado, Cristiano. Bom, primeiro, depois dessa aula do Nery, né, fica aqui um desafio muito grande aí para poder complementar com o leite, mas eu acho que é brilhante aí a apresentação, principalmente a conclusão, que todos assinamos embaixo, é o momento realmente de investir, né? É claro que a gente sabe que a pecuária, nessa fase do ciclo pecuário, com preços aí não tão atrativos para o produtor, muitas vezes afeta a caixa, então é absolutamente compreensível. Mas o momento de investir, sem dúvida nenhuma, é na baixa. Todo mundo sabe disso, né? Então é a hora de acelerar ainda mais. Bom, no leite, né, eu queria começar, pelo contrário, explicando talvez o que gerou talvez os números de 2023. Então a gente lembrar que 2021 foi um ano de preços para o produtor de leite muito ruim, né? E isso naturalmente afetou, de alguma forma, o resultado de 2022. A gente percebe de 2021 para 2022 uma redução do número de doses, né,
no mercado de leite, justamente por conta dos preços ruins em 2021. Já 2022, com a recuperação de preços, favoreceu 2023. Então, uma boa parte dos bons resultados que o gráfico mostra em 2023, no primeiro semestre, comparado com o mesmo período do ano anterior, vem da questão dos preços lá de 2021, com uma recuperação em 2022. Né? Outro ponto, eu diria que são utilização de genômica, intensificação de sistema, isso também, né, favorece muito a adoção de tecnologias. Alguns produtores de menor porte tiveram que deixar a atividade por razões diversas, isso provocou uma certa concentração, né, em propriedades de maior porte, aumentando a capacidade produtiva, seja por melhoramento genético, vacas produzindo mais, ou pela adição de animais, né, às suas propriedades, e já eram fazendas tecnificadas. Então, naturalmente, isso também aumenta o consumo de doses de sêmen no mercado de leite. Né? Agora, em número de vacas, né, inseminadas, aqui é um dado muito importante para a gente debater aqui. Né? O Nery comentou um número, principalmente no gado de corte, existe já um número relativamente expressivo, né, que teve um salto aí depois da adoção de ATF com os protocolos, mas, enfim, é expressivo, mas ainda falta um universo de pelo menos 3 vezes o que se vende hoje, que é o potencial de vacas a serem inseminadas. E no leite é muito maior. Né? A gente fala menos de 12% das vacas aptas, né, à inseminação artificial são inseminadas no Brasil. Se a gente comparar, né, com alguns outros países, os Estados Unidos, pegar aqui uns dados, 65% do rebanho inseminado, né, de vacas de leite. Então, a gente está falando aí de cerca de 3.800.000 vacas inseminadas no mercado americano. Nova Zelândia, esse número é um pouco maior ainda, 68%. E na Holanda, 90% das vacas são inseminadas. Então, se no Brasil a gente fala em 12%, existe aí um horizonte de 88% de vacas não inseminadas, de leite, que podem, logicamente, adotar tecnologia. Isso vai ser muito importante para a pecuária brasileira, primariamente. Não estou falando só de oportunidade do mercado ASBIA, né, mas principalmente para a pecuária brasileira. Aumentar a produção de leite a ponto de que o Brasil passe a ser também um exportador de leite. Né? Isso vai acabar com ameaças de importação de leite em pó, enfim, coisas que prejudicam o preço ao produtor, no momento que a gente acelerar, né, a produção interna para cobrir o mercado interno, que evidentemente já é suficiente, e também permitir exportação. Bom, indo aos números aí de 2023, né, o que vocês observam no gráfico, então, em 2023, o primeiro semestre atingiu quase 2,8 milhões de doses para gado de leite, contra 2,5 milhões de doses no ano anterior. Né? Isso significa quase 300.000 doses de crescimento, um crescimento de 12%, arredondando os números para facilitar. E esse crescimento de quase 300.000 doses, ele vem basicamente de 2 raças, né? O que é o holandês, com 208.000 doses de crescimento, e o girolando, com mais 57.000 doses de crescimento. Então, essas 2 raças juntas representaram 90% do crescimento do mercado de sêmen 2023 em relação a 2022, sempre falando do primeiro semestre. Né? O mercado de leite, o sêmen sexado, representa cerca de 17% do total, né? E cresceu 137.000 doses, 39,6%. Então, apesar de ainda ser um mercado pouco representativo do total de sêmen, né, então apenas 17% do sêmen comercializado é sexado, mas cresceu 39,6%. Então, a gente está vendo uma tendência onde daqui a pouco a gente vai virar o sexado passando o sêmen convencional. Né? Conscientização do mercado, exato, de uso de tecnologia e planejamento no seu negócio, né, Stefan? Justamente, isso é fundamental. Né? Isso acontece nos países que já estão com utilização de inseminação artificial muito maior em número de vacas inseminadas e vai certamente passar aqui. E para concluir os números, né, entre gado europeu e zebuíno, o gado europeu cresceu 235.000 doses, daquele total de quase 300.000, sendo que o zebu cresceu 63.000 doses. Né? Então, 12% cresceu o leite europeu e 10%, quase 11%, cresceu o leite de gado zebuíno. Perfeito, Stefan. Muito obrigado, parabéns pela explanação. Ficou claro, mais uma vez, que a gente deve investir em tecnologia, em planejamento
na sua, não vou dizer na sua fazenda, na sua empresa pecuária, porque é assim que o mercado exige que você esteja posicionado, né? E para isso eu vou chamar aqui nosso grande amigo Mário, que vai nos contar um pouco do volume de botijões, uma particularidade, inclusive, da diferença dos botijões 20 litros para os acima de 20 litros, o que isso significa para a gente, a leitura de mercado que a gente faz e também da especialidade dele, né, das exportações, porque o Brasil é um grande exportador de genética, confirmando aí toda a qualidade do trabalho que tem sido desenvolvido pelo pecuarista brasileiro, pela genética zebuína, pela genética tropical, né, para todos esses países aí que tem essa nossa temperatura e clima. Mário. Perfeito, Cris. Excelente introdução, muito obrigado. Primeiramente, né, vamos para os slide dados... número 14. Por favor. Para os dados de botijão. Perfeito. Bom, a gente pode notar, né, um crescimento considerável, né, de botijões acima de 20 litros, né, que, na maioria das vezes, vai ser o nosso famoso botijão de 47 litros, né, mostrando para nós uma tendência, uma melhor, né, uma estruturação, né, do setor, uma maior estruturação, adquirindo esses botijões de maior capacidade. É só uma observação, Mário, chamando a atenção do público que está nos assistindo, os dados de botijão de 20 litros são a primeira coluna sempre, a cada semestre, okay. E a segunda coluna são os dados de botijão acima de 20 litros, né? Então a gente vê um crescimento do 20 litros até o 2021 e um arranque aí exponencial, exponencial, né? Do 22 para o 23 nesse botijão acima de 20 litros. Mário. Perfeito, Cris. Exatamente. Então, assim, tanto no cliente final quanto nos distribuidores, né, você vê esse crescimento, como você mesmo disse, exponencial dos botijões que conseguem armazenar um maior volume. Isso caracteriza que o pessoal está se planejando. Planejando, né? Totalmente. E a gente sai do volume de novos entrantes, que é o botijão de 20 litros, para uma estruturação de quem já está no processo, né, pensando cada vez mais em melhoramento genético, em volume de vacas inseminadas, em excelência aí nos seus resultados. É consolidação, né? Consolidação, que são criadores aí menores que estão se aprimorando, estão crescendo. Isso. E estão crescendo de forma estável. E vai de encontro, né, ao que a gente já mencionou várias vezes aqui nessa noite, dos investimentos, da hora, né, de investir, que é um momento perfeito, né, para a gente fazer isso. Então, o mercado aí, com essa venda desses botijões de maior volume, tem mostrado isso. Nós vamos pedir agora o slide número 16, falando de exportação. Agora o olho do Mário até brilha, porque... Ainda mais com um gráfico desse, né? Hein? Ainda mais com um gráfico desse. O primeiro gráfico aí, a aptidão corte, esse volume... Da onde que vem isso, Mário? Me explica. Vamos lá. Ó, um gráfico que a gente já abre um sorriso automaticamente, né? Porque é um gráfico, vocês podem ver, né, crescente. Né? A exportação de dose de corte, ela é claramente aí... crescente. Os principais, né, destinos desse sêmen de corte nosso são Bolívia, Paraguai, né, e um dado interessante, em terceiro colocado agora está a Colômbia, né, que sempre foi, né, tradicionalmente um grande importador de sêmen de raças de leite. E agora ele aparece colado já no Paraguai como terceiro colocado. Então, a gente pode perceber novos países, né, despertando também para toda a qualidade das nossas raças tropicais de corte, tendo como carro-chefe o Nelore. Perfeito, Mário. Vou pedir à técnica agora que passe o próximo slide. Está aí a exportação de leite, Mário.
exportações de raças leiteiras. Ô Cris, interessante, você lembra do slide que foi mostrado lá no início da mudança de patamar? Aham, né? perfeitamente. Então, aí está claro a mudança de patamar na exportação de sêmen de leite, que até 2020 vinha num determinado patamar e deu um salto. Quase 3 vezes, Exato, né? quase 3 vezes, e esse salto se manteve, né? E a gente vem nesse mesmo patamar. Houve uma pequena redução ali para 2023, mas eu tive, né, eu tomei a liberdade, igual o Nery, de acessar mais alguns dados, né, e o primeiro trimestre desse ano, né, para o segundo trimestre já houve um salto significativo. Então, a gente tem aí uma perspectiva para o segundo semestre bastante interessante, né. E apenas para terminar, né, a gente deixar bem claro, o oceano, você falou de mar aberto, eu falo de oceano azul, você pode chamar do que quiser. O importante é a gente ressaltar que a maioria, né, desses destinos estão na América Latina, ainda. Ainda. Né? Ainda. Então, a gente tem América do Sul, a gente tem América Central, porém, né, temos a África e a Ásia inteira quase inexplorada para a exportação de genética tropical. Então, quero deixar também aqui o agradecimento à Asbia, né, que é uma entidade que auxilia bastante nessas aberturas de mercado, né, junto ao Ministério da Agricultura. Então, a Asbia, Ministério da Agricultura, a ABCZ, que, né, a casa onde estamos hoje aqui, são entidades que nos auxiliam bastante nessas aberturas de mercado. Então, para esses próximos anos, a gente vê aí um oceano azul, a África já abrindo mercados importantes, Sudeste Asiático também, e com certeza nos próximos anos, quando a gente mostrar esses dados, vocês vão ver novos players nesse mercado. Obrigado, Cris. E, se me permitir, né, Mário, México é um mercado enorme, né, que abriu para a carne brasileira, então nós estamos, eu diria, um passo para avançar também e ter abertura de mercado para sêmen, que saem embriões. É um trabalho que a Asbia já vem fazendo há algum tempo. Tive hoje à tarde lá com o pessoal do Brazilian Cattle, que também está trabalhando forte. Acho que a gente vai unir muitas forças para buscar essa abertura de um mercado que é muito importante, que hoje é basicamente mercado interno mexicano e mercado americano que domina ali, né? Sem dúvida. Então, nós temos muito espaço e, na verdade, muita demanda, né, de produtores mexicanos que gostariam muito de ter acesso à genética brasileira de raças tropicais. Eu acho que já a gente vai conseguir ter boas notícias por aí. E queria também cumprimentar o avanço, né, da Asbia na elaboração do índex, porque com as informações mensais, daqui a pouco nós vamos ter relatórios aí mensais, ainda que vamos reportar trimestralmente, mas quando a gente começar a olhar números aí de 12 meses móveis, talvez esse cenário mude bastante, porque principalmente exportação, às vezes uma semana de atraso, né, na liberação de documentação, etc., Sem já dúvida. muda o cenário, né, de um semestre ou de um trimestre. Mas olhando 12 meses móveis, eu ousaria dizer que a gente vai chegar a crescimento também este ano 2023, pelo que a gente está vendo de tendência aí, né? Com certeza, Stefano. Muito bem colocado. Me permita aí ecoar o Stefano aí, que ele está coberto de razão. O Mário já falou da América Latina, África, Ásia, é lógico demais, não é verdade? E o Stefano fala com toda a propriedade, o mercado mexicano tem verdadeira paixão pela genética brasileira e não tem acesso. E vou mais longe um pouquinho. Os americanos têm medo de começar a usar a genética brasileira, porque para o Texas, para aqueles estados do sul, para a Flórida, para a Geórgia, que é muito quente, muito úmido, eles têm medo, porque se usarem não vão conseguir largar nunca O mais. nosso produto faz sentido para eles, né? Faz Literalmente. todo sentido pra É eles. isso mesmo, é isso mesmo. Faz todo sentido. Isso, Stefano, isso é PIB, é crescimento puro do PIB do melhoramento genético. São as empresas crescendo, é produção de sêmen, é
segurança biológica dentro das centrais, é exportação de animal vivo, movimenta as feiras agropecuárias no Brasil, que esse pessoal vai começar a vir visitar aqui as feiras agropecuárias, é crescimento puro do PIB dessa grande indústria do melhoramento genético. A gente precisa, e a BCZ tem nos ajudado muito nisso, né? Mas a gente precisa fazer mais, presidente Nelson. Não está sendo suficiente. A gente entende as barreiras políticas, né, travadas entre países, mas eu acho que a gente precisa forçar um pouco mais. Eu acho que esse é o caminho mesmo, né? E existem algumas empresas multinacionais, europeias, americanas, enfim, dentro das BIA, e por que não mobilizar suas embaixadas no México, né, para fazer esse trabalho, né? Porque a adesão é política, evidentemente, né? Existe parte dos criadores mexicanos que não vão apoiar, por razões naturais, porque é uma concorrência interna, né, a partir do Brasil. E existe a pressão americana contrária, porque basicamente é quem explora hoje o mercado Mas a mexicano. estratégia é essa, Steph. Vamos contaminar o México primeiro. Deixar o americano ir lá e pegar o resfriado da genética brasileira. Derrubamos E a carne, o mundo e entramos. a carne já está lá. Isso aí. A carne já está lá, por que não sempre? É isso aí. Então nós vamos agora para a rodada final, as considerações finais. Eu gostaria de colocar aí, pedir para colocar o slide número 6, que é um resumo do que a gente comentou hoje, né? Um acomodamento de mercado, vamos dizer assim, de 11% no caso do corte, um crescimento do leite comparado ao ano anterior de 12%, né? E a gente vê aí essa prestação de serviços também se mantendo em patamares altos, né? Nelson, Nery, estamos chegando ao final aqui desse nosso bate-papo, desse nosso importante dia, importante noite aí de divulgação do Índex Asbia, primeiro semestre de 2023. Eu falo, presidente, fechar logicamente, eu não posso deixar de agradecer a equipe da BCZ TV. Essa turma é boa demais, cara, faz o nosso trabalho ficar mais fácil, né? Eu gosto sempre de falar isso. E eu vou repetir meu mantra que eu sempre falei, Cris, né? Custo-benefício, melhoramento genético, custo-benefício, você não vai encontrar mais barato para dentro da propriedade. O melhor custo-benefício. É o único insumo permanente que atua sobre várias gerações. E atua não só no aumento da produção, mais leite por vaca, mais arroba por vaca, mas ele atua no da importante ponta da redução de custo. Quando você trabalha eficiência alimentar, Mário, quando você trabalha precocidade sexual, Nelson, resistência a doenças, longevidade do animal, você está trabalhando na redução de custo de produção. Então, assim, se durante essa fase do ciclo, se tem uma coisa que faz sentido total, é trabalhar o melhoramento genético. É isso mesmo. É isso aí. Bom, e seguindo aqui, endossando o que o Nery já colocou, né, reforçar o nosso agradecimento à BCZ, à TV, a todo esse trabalho, a todo o suporte que nós temos, não somente na noite de hoje, mas ao longo de todo esse período. É realmente muito importante nós termos parceiros com a solidez, com a confiabilidade como a BCZ. Agradecer ao Mário, ao Stefan, ao Cris por toda qualidade e profissionalismo, né, Nery, de conduzir essa live, aos nossos amigos que participaram aqui, o Gabriel, ao Thiago, parabenizar a Agropecuária SF, em nome do Fábio e do João, pelo trabalho que fazem, né, em nome de todas as BIA, um prêmio merecido, e reforçar, né, nós estamos num ano de desafio, sim, mas ao mesmo tempo de oportunidade. A gente vê as oportunidades no mercado de exportação, nós temos certeza que a nossa genética pode sim entrar em vários países, que a nossa genética brasileira ela tem um diferencial e nós temos um mundo de oportunidade, como o Stefan falou, 12% no gado de leite. Quando a gente vai para a América do Norte, 60%, 70%, nós temos sim como crescer. Vai depender do nosso trabalho, da nossa dedicação, e o pecuarista, produtor de leite, pode contar com as BIA, com todas as empresas de tecnologia que estão realmente focadas a agregar no dia a dia. Então, muito obrigado a todos, uma ótima noite, e Cris, para você fechar novamente aí essa noite especial do Índex Asbia. Obrigado, Nelson.
Então fica aqui o nosso grande agradecimento a todos os presentes que contribuíram conosco aqui, ao Tributo, ao Tiago da Neogen, à equipe do CPEA, da SBTE, nesse importante momento onde a gente firma uma parceria de um novo relatório ao mercado, trazendo aí essa transparência, essa vontade que as BIA e os seus associados têm de orientar o mercado e trazer cada vez mais a composição de valores a essa genética, né? Então, eu vou terminar aqui com um agradecimento especial que o Nery fez, dizendo o seguinte: não é quem sabe faz ao vivo, só faz ao vivo quem tem essa equipe competente aqui atrás. É isso aí. Tá? Então fica aqui uma salva de palmas e os parabéns para a equipe da BCZ. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.